todos e bem-vindos a mais um webinário que é dinamizado pela nossa Direção Regional da Madeira da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Como sabem, temos vindo a dinamizar diversos webinários que têm como pano de fundo a saúde psicológica e o bem-estar em tempo de pandemia. No passado dia 4, Dia Nacional do Psicólogo, todos celebramos, apresentámos a segunda fase do denominado ciclo OPP Madeira 2020. Sendo que hoje eu tenho o prazer de estar aqui convosco para moderar um nono webinário intitulado A Construção e a Vivência das Relações no Mundo Covid-19. Para refletir sobre este tema, tenho comigo três colegas, a Ana Maria Caires, a Carla Gouveia e a Letícia Oliveira, a quem agradeço terem aceitado o nosso convite. São especialistas na área da Psicologia da Clínica e da Saúde, exercem a sua profissão no Serviço Regional de Saúde e, como eu ouvi dizer aqui há tempos, quando as pessoas são conhecidas e são reconhecidas, não precisam de grandes apresentações. Começo por referir uma frase que li de um autor de um título de um livro, um autor de um livro intitulado Pandemic COVID-19 Shakes the World. Segundo ele, numa tradução livre, só agora, quando eu tenho de evitar muitos dos que me são próximos, é que tenho a real noção de como eles são importantes para mim. Eu acho que isto é uma das coisas que nos passa a todos pela cabeça. É inequívoco que a situação de pandemia que temos vivido ao longo dos últimos meses colocou desafios em diversos níveis. Nós já abordámos aqui vários ao longo destes webinários, desde a conjugalidade, a parentalidade, o trabalho, várias áreas, e também na forma como nós nos relacionamos com os outros, connosco e com a sociedade. Todos nós sabemos, desde pequeninos, que nós construímos a nossa identidade na interação com o mundo e com aquelas pessoas que nos rodeiam. A situação atípica que vivemos obrigou-nos a um isolamento social, com impacto na forma como relacionamos não só com os outros e com o mundo, mas também connosco. Nós, quando falamos em nós próprios, no eu, falamos no eu comigo, no eu com os outros e no eu com o mundo. Estes desafios, é sobre estes desafios que nós vamos falar hoje, e começava por lançar aqui o repto à Ana. Quais são os maiores desafios desta realidade? Será que tu partilhas da perspectiva que muitos de nós ouvimos, que esta pandemia e estes desafios fizeram com que nós nos tornássemos mais resilientes, ou que viesse ao de cima a nossa resiliência, a capacidade de se reinventar? Estamos mais generosos, mais tolerantes? Qual é a tua perspectiva, Ana? A minha perspectiva é que de facto não há assim uma leitura linear. Acho que entram aqui muitas características pessoais, intrapessoais e, no fundo, a capacidade de ativar recursos psicológicos, não é? Que pode ser diferente de pessoa para pessoa. Acho que, de facto, a pandemia teve um impacto muito grande na relação que temos connosco mesmos, no sentido em que, de certa forma, obrigou-nos a pôr em causa, no fundo, a vida que nós vivíamos, portanto, também a percepção da realidade como tínhamos, como temos agora. E a pandemia, de certa forma, obriga-nos a este processo de reflexão e também sentirmos também avassalados por dilemas, porque há aqui também muitas questões de angústia, sofrimento, não é? Porque temos que lidar com a incerteza, o medo também de perder aquilo que nós tínhamos antes e não sabemos, agora estamos a retomar, mas não da mesma forma. Portanto, há aqui um grande impacto do ponto de vista aqui do que se passa dentro de nós. Penso que há pessoas que talvez tenham uma maior capacidade de se ajustarem, de conseguirem, de facto, lidar com desafios, com situações diferentes, situações um bocadinho mais exigentes, quer do ponto de vista emocional, quer do ponto de vista social. Talvez outras pessoas possam ter um bocadinho mais dificuldade, mas acredito, sobretudo, que há aqui também um grande processo. Há aqui esta questão da continuidade do tempo. Também precisamos aqui de algum tempo para nós também irmos enfrentando tudo o que está a acontecer, não é? Portanto, não acho que haja aqui uma situação muito
muito aqui imediata, de se mudar imediatamente. Também não me parece que a pandemia faz com que sejamos obrigatoriamente, ou nos tornemos obrigatoriamente pessoas melhores, mais generosas, mais pacientes, não é? Podemos ter que lidar até com comportamentos mais extremistas e, aliás, eu acho que é um bocadinho o que está a acontecer também, não, portanto, de forma geral, mas percebemos que há alguns comportamentos mais extremistas. Por exemplo, podemos encontrar pessoas que têm uma atitude de recusa, de negação do que está a acontecer, o que as leva a não interiorizar e adotar os tais hábitos de proteção de si mesmos e dos outros. Também podemos ter outro comportamento mais extremista, que é aquilo que eu chamo quase uma atitude de hiperfoco, em que, portanto, toda a minha vida foca-se no coronavírus e estou completamente centrada e condenso tudo nas atitudes que eu devo ter para proteger e acabo por atribuir tudo o que está a acontecer à situação de coronavírus. Portanto, também pode ser um extremo, não é? Outra manifestação do extremo pode ser também sermos confrontados com atitudes mais reativas, de agressividade, de intolerância. Acho que assim, no sentido de atitudes mais extremas, e claro, também a estigmatização, o grande perigo da estigmatização de pessoas, de grupos, a quem podemos culpabilizar, a quem podemos de facto considerar que tem culpa naquilo que está a acontecer e não é propriamente verossímil, mas há uma necessidade de expressar estas emoções mais negativas, não é? Portanto, expressar, mas também externalizá-las, exorcizá-las, não é? Através destas atitudes. A propósito aqui da questão da relação, eu estava aqui a falar um bocadinho da relação que se tem consigo mesmo e também há aqui a relação com os outros, que, portanto, passa a ser pautada pelo distanciamento social. E este distanciamento social também acontece de várias maneiras. Portanto, pode acontecer através mesmo da distância física, não é? O isolamento, o afastamento entre pessoas que até se davam bem e era um grande círculo, portanto, relacional e havia aqui um grande suporte social entre estas pessoas. Há também aqui uma distância física que tem a ver com a própria distância interpessoal, que habitualmente estabelecemos uma distância interpessoal com as pessoas que nós conhecemos, mas com esta situação podemos tender a nos afastar mais quando estamos a conversar ou estamos a nos cumprimentar. E há também aqui a questão do uso das máscaras ou o uso de outros adereços que também criam uma certa distância, porque ficamos mais tapados, o que dificulta não só a comunicação, não é? A comunicação não verbal, mas também cria aqui uma dificuldade na individualidade, portanto estamos todos muito uniformizados, não é? E na comunicação às vezes também é mais difícil ler o outro só olhando para a testa ou só para os olhos. Também precisamos aqui da expressão, da leitura da expressão facial. Isso também é muito importante na comunicação não verbal. Vejo aqui a máscara como, portanto, um aspecto positivo, no sentido em que nos protege, mas também traz aqui também este lado do afastamento, este lado do distanciamento. Uma barreira física, no fundo, em relação que no início foi algo que algumas pessoas mostraram alguma reatividade. A Ana falou há bocadinho uma coisa que eu acho que é muito importante, que é o conceito de tempo, a questão do tempo, não só do tempo da perspectiva, do período, da duração do confinamento, de toda esta pandemia. Nós não sabemos, há uma incerteza em relação a quanto tempo é que nós vamos ter esta situação, mas também o tempo pessoal, o meu tempo, o que é que eu faço com o meu tempo? E aqui passa um bocadinho a bola à Letícia. Portanto,
colocando uma questão que é de que forma é que a pandemia abalou a forma como o adulto, por exemplo, encara o tempo. E quando falamos em adulto, falamos do adulto em idade ativa, mas do adulto com idade mais avançada. O que é que eu faço com o tempo? Quais são as minhas prioridades? Como é que eu valorizo? Como é que ficou o tempo qual é a noção de tempo? Isto abalou ou não, na tua perspectiva, Letícia? Em certa medida, certamente que acabou por ter aqui um impacto, porque na lógica daquilo que já tinha sido falado, efetivamente isto foi aqui um grande abanão, em que todos nós estávamos enquadrados no mundo e que éramos atores deste mesmo mundo, mas que este palco mudou um bocadinho as suas regras e tivemos efetivamente que fazer uma ressignificação daquilo que são as nossas relações e daquilo que são as nossas condutas. E naquilo que diz respeito aos adultos mais velhos, temos que entender aqui dois grandes grupos. Por um lado, tipo aqueles que efetivamente estão num processo de senescência de envelhecimento normal e que conseguem ter aqui uma perspectiva diferente de tudo aquilo que está à sua volta. Por outro lado, aqueles que estão num processo de senilidade e aí sim num processo patológico em que eventualmente este período de confinamento trouxe aqui outras repercussões, designadamente pela alteração das rotinas e pela diminuição da estimulação que acabaram por ter. Naqueles onde efetivamente tipo, os processos de envelhecimento são adaptativos e que são perfeitamente normativos, normalmente estas pessoas estão numa fase da vida que implica aqui balanços em termos daquilo que foi o percurso, balanços daquilo que foram as suas vivências, balanços do que fizeram na vida e mais do que isso, balanços do que fizeram da sua vida. E a forma como se colocam nesta reflexão e neste balanço vai ter um impacto muito grande também nesta questão do tempo. Porque se por um lado, naquilo que for este balanço e que for esta perspectiva, entenderem que efetivamente acabaram por ter um percurso do qual se sentem felizes com o mesmo, se sentem gratos, se sentem, aí vão ter uma noção de integridade e vão aceitar aquilo que foi o seu percurso. E eventualmente nesta circunstância vão tentar fomentar as relações que mantinham e cada vez mais aproveitar, porque nestas faixas etárias nós sabemos que o tempo aqui é um potencial limitado, é para todos nós, mas que tem outro significado efetivamente em idades mais avançadas. Se eventualmente neste balanço que for efetuado as pessoas colocarem numa perspectiva de que não conseguiram utilizar o tempo da melhor maneira, que o seu percurso de vida não condiz com aquilo que eram as suas expectativas, vai ter aqui outro impacto e provavelmente vai haver aqui uma sensação muito maior de desespero. E aí o tempo tem outro significado no sentido em que parece que não é suficiente para alterar tudo aquilo que gostariam de alterar. E isto acaba por ter aqui muitas implicações, efetivamente, tipo na forma como as pessoas se vão relacionar e com a utilidade que nós temos do tempo, porque ao longo da nossa vida e do nosso percurso, nós vamos dando as coisas como adquiridas. E vamos entender das pessoas como adquiridas, as relações como adquiridas, as nossas liberdades e as nossas rotinas como adquiridas. E eventualmente este momento de alteração em que quase que o mundo deu aqui uma volta de 180 graus, implica que tenhamos que nos reposicionar no tal palco, entendendo qual é que é o nosso papel e entendendo efetivamente de que forma é que nós nos queremos movimentar com as possibilidades que temos, que nem sempre podem ser as mesmas, e aproveitar tipo, aquilo que são as potencialidades na medida em que elas vão existindo. Todos nós alteramos as nossas rotinas e, na realidade, isso implica um esforço muito grande e estamos a falar de adultos, mas também as rotinas das crianças, dos adolescentes foram alteradas. E esta alteração de rotinas, do que é importante, o reposicionar-se e, como tu estavas a dizer, Letícia, o procurar manter um papel ativo na nossa vida,
é algo de fundamental e que muitas vezes é vivido e é feito, é um processo que é feito com algum sofrimento e com avanços e retrocessos. Ao falar de crianças e de jovens, Carla, o tempo para eles é tão diferente? Ou não houve também uma alteração muito grande de como é que são as rotinas, de o tempo do adolescente que precisa de aproveitar, é o melhor tempo da vida deles, conforme eu ouvi aqui há tempos, uma miúda dizer, este é o melhor tempo da minha vida e agora eu não posso fazer isto, não posso fazer aquilo. Nós falamos que os adolescentes não têm capacidade de controle, têm muita dificuldade em muita baixa tolerância à frustração. Isto não vai mostrar que se calhar não é assim tão verdade quanto isso. Isto é uma provocação, doutora Carla. Sim, uma perspectiva esperançosa, que eu gosto de ter também em relação, e positiva em relação à adolescência, não é? E a esta faixa, que acho que não é muito compreendida também, porque virou-se muito e falou-se muito, não é? Dessa falta de regras, aliás, pôs muito em foco também que alguns focos deveu-se a esta questão dos adolescentes não serem cumpridores das tais regras. E eu, ao menos a minha perspectiva e a minha prática diz-me que, sobretudo na primeira fase do confinamento, se formos um bocadinho mais atrás, os adolescentes tiveram um papel muito correto e de muito integrar aquilo que eram estas responsabilidades e, sobretudo, não sendo eles o foco principal do perigo, não é de serem infectados, mas serem transmissores e possíveis canais de infecção para os pais, os avós, sobretudo pessoas mais velhas. Acho que tiveram aqui um papel de responsabilidade e de alguma proatividade, fazendo algumas ações muito importantes de solidariedade e de ajuda e de mostrar a sua responsabilidade enquanto jovens nesta questão e de uma forma mais imperativa em sociedade. Em relação ao tempo, obviamente que a adolescência não é aquela fase em que se quer viver tudo, não é? E é suposto experimentar-se e desafiar-nos e a relação com os pares tem uma importância primordial, não é? E aquilo que se pediu aos adolescentes foi enorme, não é? Foi, na adolescência, as relações com os pares são as relações primordiais da vida, não é? O pares é o protagonista, a gente nós nos procura a construímos. aceitação, não é? Nós procuramos a aceitação e a afiliação junto do grupo de pares. Não é? Todas as outras relações passam por um segundo plano, digamos assim, porque os pares são a nossa construção e passa a ser a nossa vivência mais primordial em relação com eles e aquilo que vamos construindo em termos de experiências, em termos de vivências. E aquilo que se pediu foi fiquem em casa e não podem ter estas relações. Isto foi de uma exigência tremenda. Ainda que possamos achar que para esta faixa etária ficar confinado, não é? E muitas vezes falava de que os adolescentes não saem, há alguns adolescentes que utilizam as redes e os telemóveis e as dependências das tecnologias, ainda que possamos achar que para eles, tendo estas ferramentas, o isolamento não foi tão complicado. Eu, ouvindo daquilo que é a minha prática e aquilo que eu posso falar, não é? Até porque não há grandes estudos sobre isto. Aquilo que percebia é que, sobretudo, e não querendo generalizar, mas sobretudo mais nas raparigas que usam as redes mais através das redes sociais e não tanto para os jogos, não é? Retirando-lhes a realidade, retirando-lhes as vivências e a realidade da vida, esvaziava-se um bocadinho também aquilo que era a conversa e aquilo que eram as relações em termos do virtual. Portanto, nós às vezes estamos muito preocupados com o virtual, não é? Estávamos muito preocupados e achávamos que as relações eram todas construídas pelo virtual, mas aquilo que eu constato é que é preciso haver a vivência e o real para haver depois uma relação no virtual. E eu senti que
tirando esta vivência no real, não é? Perdeu-se um bocadinho esta ligação depois e em algumas situações em que a solidão se instalou um bocadinho mais. Por outro lado, não sei se estou a referir aqui um bocadinho ao tema, mas nos rapazes em que as tecnologias são mais através dos jogos e através do jogar online, não é? Criou-se aqui situações também um bocadinho complicadas, não é? De dependências de jogo e dependências das redes. Mas é assim, é uma faca de dois gumes, não é? Por um lado nós pedimos que saíssem da rua e saíssem dos seus amigos, depois tendo estas ferramentas a seu favor, utilizaram-nas de uma forma a manter este tipo de relações. Claro que depois há aqui situações em que as pessoas ficaram privadas de rituais importantíssimos na vida, não é? As festas finalistas, as viagens finalistas, diabolizou-se um bocadinho os pais e as adolescentes que queriam tanto viver esta fase, mas eles tiveram 17 anos ou 18 anos à espera desta fase. E os rituais são importantes na nossa sociedade e são importantes para nós, não é? Para nos construirmos. As festas finalistas, as viagens, as bênçãos das capas, não foi o caso que não calhou nesta altura, mas a festa de final de nono ano, por exemplo, ou de alguns ciclos, ficaram privados disto tudo. Nós podemos dizer, mas isto não é importante ao pé de pessoas que estavam. A importância para nós, não é? E para cada um de nós e para o indivíduo, não é? Nós esquecemos muitas vezes que os não é? acontecimentos têm o impacto que nós lhe damos também, não é? E muitas vezes, por exemplo, os jovens, quando estão à espera de alguma coisa, ou mesmo as crianças mais pequenas, que nós muitas vezes esquecemos, estão à espera quando passam da pré ao primeiro ciclo, etc. Há uma quantidade de rituais que foram sendo alimentados ao longo do tempo por nós adultos e por nós sociedade. E também eu sinto muito da parte dos jovens que passaram de um dia de 24 horas em que passavam muito pouco tempo em casa, em que os momentos de convívio eram imensos na escola, nas atividades, na rua, em espaços informais ou o que quer que seja, para um tempo em casa em que, em algumas situações, eu acredito que se possa ter reinventado as rotinas e uma relação familiar. Mas estamos a falar de alguns ambientes em que isso não é possível, porque também temos famílias em que as exigências em casa eram tão grandes que se calhar não havia este espaço para reconstruir vivências e para procurar novos pontos de interesse. Eu lembro de uma situação em que um miúdo de 12 anos reaprendeu e começou a fazer umas atividades diferentes com o pai, que o pai estava em casa e tinha essa possibilidade. Mas isso nem sempre acontece, não é? E nós temos situações em que a incerteza não é só em relação ao tempo, mas a incerteza em relação ao futuro, e é um futuro muito, muito nu e cru. Não é? O futuro do que é que eu tenho ou não tenho amanhã para dar aos meus filhos ou para dar à minha família. E como a Altice estava a falar, também o futuro em relação ao tempo. O tempo que me resta e o que é que eu faço com ele. Se me permites, Magda, ainda endermos um bocadinho às crianças, não é? Não sei se foram esquecidas. Acho que há aqui nós temos sempre a ideia, não é? Fala-se muito que as crianças adaptam-se, mas com custo, não é? As crianças, e há aí uma faixa etária, não é? Que o brincar, o socializar é fundamental e é fulcral para que se desenvolvam muitas competências, não é? E ficar privado disto ainda que há alguns meses, não é? Para algumas 2, 3 meses, mas para muitas 5, 6 meses, não é? Que ficaram, não em confinamento, mas depois não houve a retoma da escola, das rotinas, dos amigos, não é? E houve sempre um certo cuidado, mesmo neste tempo pós-confinamento, não é? Era-nos pedido algum recado também nestas relações. Estas crianças, em termos de tempo e da concepção do tempo, não é? Nós, quando somos crianças, o tempo, 6 meses é uma eternidade, não é? É uma coisa gigante, não é? Portanto, obviamente que houve aqui questões, e dizem muito bem, houve famílias que se reorganizaram, famílias que se permitiram estar uns com os outros, porque não havia essa possibilidade, mas também, e se calhar pensando um bocadinho aqui nos modelos ecológicos e não é? Também houve muitas famílias que estar em casa não significa estar uns com os outros. Estavam os pais em teletrabalho, estavam os filhos a ter aulas virtuais, que envolveu uma gestão tremenda e exigentíssima por parte de todas as pessoas.
Portanto, não foi propriamente um termo de qualidade quando se tem pela frente tantas exigências, não é? E outros tantos, que os pais não estavam em teletrabalho, mas estavam em layoff e em despedimentos e a pensar como é que iriam conseguir fazer face a estas exigências todas e a ter que ser professores dos filhos quando nem têm preparação para isto, a ter que saber mexer nos Zooms e nas tecnologias quando nunca viram um computador à frente nem mexeram nele. Portanto, estas situações trazem tensões para cima da mesa, não é? Terríveis. E se os pais não estão bem, estão ansiosos, estão com 1500 coisas na cabeça, obviamente podem estar 24 horas, sobre 24 horas com os filhos, mas sempre a qualidade desse tempo vai ser um bocadinho mais diminuta e isso vai ter implicações, obviamente, quer nos pais, quer nos filhos e em tudo o resto. E aí falamos do tal sofrimento que nós muitas vezes e da tal sintomatologia mais ansiosa, mais depressiva, os sentimentos de desesperança, que muitas vezes são vividos com muita intensidade e olhados de alguma forma pelos outros como um sinal de fraqueza e um sinal de que tu não és suficientemente forte para lidar com isso. Letícia, este sofrimento é normal ou não? Este avanço, este retrocesso, quer em relação aos adultos, quer em relação aos menos adultos? Depende efetivamente da intensidade e da frequência com que depois vão surgindo. Mas efetivamente, tipo, nesta nova dinâmica e nesta nova abordagem, as pessoas foram obrigadas a se adaptar e a se confrontar com situações completamente distintas. E esta questão tipo do desconhecido, do não saber o dia do amanhã, do retirar-nos tipo aquilo que no dia a dia estávamos habituados, é perfeitamente normativo que isto tenha feito com que muitas pessoas estivessem confrontadas com sentimentos mais dolorosos, designadamente tipo em termos de sintomatologia mais depressiva, de alguma sintomatologia de base mais ansiosa que tem efetivamente a ver com estas questões do controle, ou nesta situação particular da ausência de controle. Aquilo que é importante, efetivamente, é nós percebermos a expressão e a intensidade e o impacto que isto vai tendo em termos da nossa qualidade de vida, porque, regra geral, vamos tendo alguns mecanismos de autocontrole face a essas situações. São em situações em que, eventualmente, já existindo aqui um quadro prévio, que acaba por ser mais marcado, ou então, tipo, nesta situação em particular, não havendo aqui um apoio, pode efetivamente disputar depois quadros mais particulares em termos patológicos. Mas não é perfeitamente normativo. Nós não andamos sempre felizes e contentes, e nesta situação em particular também não tínhamos em muitos momentos grandes circunstâncias ou grandes situações que nos fizessem viver com esta alegria e com esta efusividade. E aquilo que nós fomos sentindo foi adaptado ao contexto onde nós estávamos. E acabou por ter aqui também implicações, obviamente, na relação, porque esta questão da relação, e efetivamente se nós estávamos pegando um bocadinho naquilo que a Carla estava a dizer, e se no nosso microsistema mais familiar houvesse espaço para a comunicação, houvesse espaço para a contenção, e houvesse espaço para a expressão também destas emoções, elas mais facilmente também seriam autorreguladas. Se eventualmente este passasse por um processo mais individual, ou então de uma incompreensão ou de um desentendimento daquilo que estava a ocorrer, ou de uma desvalorização, poderia ter aqui um impacto também distinto. Porque é diferente se formos só aos conceitos e pegando um bocadinho dos conceitos. Nós efetivamente, tipo a questão do isolamento social, nós conseguimos medir, porque tem a ver com o número de interações sociais que nós mantemos. Mas a questão da solidão nós não conseguimos medir, porque eu posso estar completamente rodeada de outras pessoas e sentir-me só. Por isso tem a ver com a qualidade das relações, da forma como nós vamos gerindo, como nós vamos regrando um bocadinho todas estas interações. E isso tem a ver um bocadinho com a capacidade que nós temos para olhar para dentro, que a Ana falava logo do início. Eu, a propósito, estamos a falar de sentimentos e desafio quem nos ouve a aceitar um desafio, passo o pleonasmo, da OPP.
que aceda ao portal que é o www.eusinto.me e escreva ao seu eu de 2021. Você vai escrever lá e mandar um e-mail que vai receber no próximo ano, em que vai receber o e-mail escrito por si, hoje, dia 18 de setembro de 2020, a dizer como é que você se sente, com todas as letras, ainda ao mais íntimo de si mesmo, sem sentir a pressão de dizer eu sinto-me feliz, quando na realidade eu sinto angústia. A Ana falava logo no início também da questão da relação connosco próprios. Ana, como é que fica a nossa relação connosco ao olharmos para dentro e a vermos, se calhar, algumas coisas, e sentirmos algumas sensações mais desagradáveis, a sentirmos impotentes, a sentirmos que as coisas não têm valor, que eu não vou conseguir aquilo que eu queria? Qual é o impacto que isso vai ter em cada um de nós, especialmente se nós não pedirmos ajuda? Há aqui um aspecto muito importante que passa pela consciencialização. Muitas vezes nós sentimos emoções mais desagradáveis, mais difíceis, e nem sempre nos apercebemos daquilo que nós estamos a sentir. Penso que um dos passos importantes é nós termos esta capacidade de perceber o que é que está-se a passar connosco e a partir daí, pronto, podermos aceitar, pedir ajuda. E de certa forma formular este pedido de ajuda a quem nós achamos que realmente pode nos ajudar, não é? Há pouco eu também falava no processo, estas questões de facto nós temos que lidar com dilemas nossos, contradições da vida social e também contradições naquilo que nós estamos a sentir, também causa um certo sofrimento, não é? E também às vezes precisamos de um certo tempo, precisamos de um certo espaço, um certo espaço para nós pensarmos sobre nós e também permitirmos sentir o que nós estamos a sentir, para então, portanto, também podermos nos sentir melhor, não é? Nós não estamos a falar aqui de algo que acontece muito rapidamente e dissipa-se, não é? Portanto, também precisamos aqui de alguma reorganização interna, pessoal, não é? Que passa também com algum tempo. E, claro, acho que também é importante compreender o que se passa à nossa volta. O pedir ajuda também pode ser através da ligação com o outro, não é? Falar com o outro, interagir com o outro, poder abordar aquilo que está-se a pensar, aquilo que está-se a sentir, também acho que é muito importante aqui. Portanto, no fundo, é a questão do apoio social, não é? Da rede, não é? Do suporte social também é muito importante, e relacional. No fundo, construir também relações, algumas novas, que nos vão dar mais força para enfrentar algumas situações e para esbater um pouco a tal solidão, porque uma coisa, como estava a Letícia a dizer há pouco, uma coisa é solidão, outra coisa é o isolamento, são coisas diferentes. E vocês, da vossa experiência e usando aqui o facto de vocês trabalharem todas em unidades de saúde, do Cesarame, há muita gente a pedir ajuda neste momento e desde ao longo de todo este período. Há mais pessoas a procurarem ajuda para lidar com estes desafios, sejam os internos, sejam os da angústia em relação ao que vem a seguir ou não. Carla? A Carla estava a pensar. Da minha parte, tem efetivamente continuado a chegar os pedidos, alguns inerentes efetivamente deste processo, outros, alguns agravamentos também de alguns quadros que já estavam em acompanhamento. E estas situações continuam muito, muito eventualmente nesta base quando nós temos que aceitar de alguma forma que existem uma quantidade de circunstâncias que não estão ao nosso alcance e que
a par disso nós temos tantas outras que conseguimos controlar e que nessas é que nós devemos de colocar o foco e que nós devemos de arregaçar mangas e tentar dar o nosso melhor para tentar fazer face àquilo que são os recursos que nós temos. Mas relativamente a esta situação das implicações que tudo isto vai ter, e nós sabemos que efetivamente não é só em termos de saúde, mas em noutros contextos, desde laborais a sociais, com as implicações que isto traz também para a saúde mental, estando já documentado a esse nível noutras crises e noutras situações. Esta incerteza efetivamente acaba por acarretar quadros de sintomatologia, com sintomatologia mais ansiosa, e aquilo que tenho observado e que acaba por surgir mais, tem efetivamente a ver mais com estes quadros. Uma das coisas que estavas a falar é colocar o foco no que nós controlamos. Nós muitas vezes, na realidade, somos um bocadinho habituados também a pensar mais e a focarmos mais, mesmo em termos de fraquezas ou forças, em focarmos mais no negativo e no que nos falta e em contrário do que temos e das nossas forças. E aqui, na realidade, há coisas que escapam ao nosso controle e nós temos que aceitar isso. Eu tenho tido a sensação, não sei se vocês também têm a mesma ou não, que este período de pós-confinamento e de abertura ao exterior tem causado muita angústia em muitas pessoas. Durante o período em que estavam fechados em casa, de alguma forma sentiam que estavam em maior controle. Eu sei que o que eu tenho que fazer é que se eu ficar em casa quieto não vai acontecer nada. Neste momento, e hoje tive uma experiência disso com um jovem que sentia, andando no Funchal, uma ansiedade. Ele disse: eu quero ir para casa porque isto é tanta gente que eu já não estava habituado. E na realidade a sensação dele e o desconforto dele era visível, mesmo com a máscara, no discurso, na atitude. Vocês concordam com esta ideia de que na realidade este período de maior abertura que é necessária, que faz parte, também tem criado algum maior ou algum desconforto e aumentado alguma ansiedade, alguma angústia, ou não? Posso ser eu? Pode. Estavas a falar do jovem que encontraste e que estava desconfortável na rua. Aquilo que eu me deparo muito, e atenção, estou a falar de uma população que já está em consulta, portanto já está em acompanhamento, muitos deles por questões de ansiedade. E obviamente, como a Letícia disse, se calhar estas questões, pessoas que já tinham estas questões de maior ansiedade, obviamente que esta pandemia e tudo o que foge ao controle é promotor da ansiedade, não é? Aliás, o trabalho com estas pessoas tem que estar muito no controle e naquilo que podem controlar ou não, isto desconhecido, ainda mais geral, não é? Não estamos preparados para enfrentar uma coisa assim, não é? Não é um descontrole dentro da minha casa ou dentro do meu grupo de amigos, é um descontrole mundial, não é? Portanto, ninguém sabia muito bem o que fazer. Portanto, para pessoas que precisam do concreto para se autorregularem, não é? Vermos líderes mundiais, pessoas com responsabilidades na Organização Mundial de Saúde, tudo ainda à procura daquilo que eram as respostas, porque não sabíamos, não é? Essas incertezas todas, obviamente, vieram aqui cristalizar quadros de ansiedade e perturbações ansiosas maiores, não é? Mas relativamente aos jovens, uma das questões que surgem muito agora, e nós aqui na Madeira vivemos uma realidade que é os jovens terem, muitos deles, que ir para o continente estudar, não é? E que ir para fora estudar, não é? E esta é uma das situações que traz uma ansiedade muito grande. Primeiro foi a ansiedade dos exames, como é que iriam fazer os exames, se iriam realizar exames ou não, não é? Portanto, estes jovens estão no 12º ano à espera de isto tudo aconteça e de repente ficou tudo em suspenso, não é? Ficaram os jovens e ficaram as famílias, não é? O jovem até pode não ter um perfil muito ansioso, mas se a família, se os pais estão muito ansiosos, obviamente vão passar esta ansiedade. E agora é um bocadinho incerto, as coisas cá estão assim, as coisas lá nós temos números que estão piores, o primeiro-ministro veio fazer uma comunicação ao país, não é? Estamos à espera aqui de uma segunda vaga e os nossos filhos, não é, vão sozinhos, com 18, 19 anos, não é? Não estávamos preparados para que eles fossem em situações normais, não é? Mas nós estamos preparados para que eles vão numa situação de pandemia em que não sabemos os riscos que vão correr,
e que vão ter riscos acrescidos, ter riscos acrescidos, com certeza. E os próprios jovens são um bocadinho um incerto, não é? Um incerto se vão ter aulas presenciais ou se vão continuar no online. E falando um bocadinho aqui da relação com os pares e da socialização, os rituais de entradas para as universidades, as praxes, não é? Promover as relações, eventualmente não existirão, não é? Diziam-me, mas se eu for e as aulas vão ser online, eu não vou conhecer ninguém, não é? Tu estás a iniciar um período em que não tens contacto e aqui é difícil tu recentrares e perceberes quais são os pontos que consegues controlar, não é? Os pontos de aquilo que podes fazer e a tua responsabilidade pessoal para que as coisas corram melhor. Mas não podes dar esperança porque há uma série de coisas que nós não podemos controlar, não é? Podes focar, mais uma vez, na resiliência, nos recursos internos que cada um tem, não é? E individuais que cada um tem, para enfrentar este período que é exigente e que é difícil. Estava a falar dos adolescentes, mas estou-me a lembrar das crianças que vão para as creches pela primeira vez, nesta fase, não é? Em que, se já é um período de adaptação que requer aqui algum cuidado, não é? Em termos de Covid, as crianças são postas na desinfecção e são recebidas por pessoas mascaradas, não é? Os pais que já ficavam, não é? E é normativo a ansiedade de um pai que deixa pela primeira vez um bebê numa creche, deixá-lo à porta e não poder ir à sala, e falar com a educadora e entregar no colo da educadora, porque as normas do Covid não o permitem, obviamente vai ser uma situação de mais ansiogénica e que, se uma pessoa já tem alguma vulnerabilidade e se já existem vulnerabilidades aqui instaladas, vão criar aqui perturbação e mesmo patologia. Agora também, e aquilo que falavas ainda há pouco é importante, não é? É importante percebermos que no desconhecido, perante o desconhecido, e se calhar nós na humanidade nunca tínhamos, ao menos as pessoas que existem neste momento nunca passaram por uma situação destas, não é? É normal que fiquemos mais ativados e é normal que nos sintamos mais ansiosos. É preciso redimensionar e redefinir esta ansiedade no sentido de me proteger e dos mecanismos que eu tenho para pô-la em favor daquilo que é a minha proteção pessoal, não é? E pôr aqui o medo como uma emoção que regulada é protetora e é funcional, não é? E não patologizar o medo, não é? E não achar que estou doente porque me sinto com medo e me sinto mais desconfortável nesta situação. Não sei se respondi um bocadinho aquilo que tu querias, não é? Há bocadinho estavam... Ana, diz. Eu gostaria de acrescentar aqui, aqui uma questão que a Carla acabou aqui por falar na questão desta ansiedade muito ligada também, portanto, ao que se passa nas creches, não é? Que a criança é confrontada com um adulto, com máscara, não é? Esta questão do distanciamento social, físico, que passa também pelas consequências do evitamento do toque. O menos toque, menos comprimento, menos beijo, menos abraço. Ora nós sabemos que o toque também é muito importante para apaziguar não só as relações entre as pessoas, mas também para a própria pessoa daquilo que ela recebe, não é? Portanto, que consequências tem esta privação de toque na relação que temos com os outros, na relação que temos connosco, porque também ficamos privados de toque, e há também toda aquela questão de como é que a falta de toque também pode ter consequências para, portanto, o nosso bem-estar mental e também biológico, não é? Porque o toque também está associado aqui a questões neurológicas, não é? Que também são muito, muito importantes para o nosso bem-estar. Isto também é um desafio que nós temos, não é? Portanto, não podendo utilizar o toque, o comprimento, como é que fica esta comunicação, não é? Verbal, não verbal, e como é que também nós reagimos quando estamos à espera de um cumprimento, uma aproximação física e de repente a pessoa afasta-se, ou a pessoa de repente recusa, não é? Portanto, que efeito isto tem em nós? Mas isto era a propósito da ansiedade, não é? Como esta questão do toque também pode afetar a ansiedade, não é? Ou não permitir diminuir a ansiedade.
Uma das coisas que estávamos há bocadinho a falar do toque, e são duas situações extremas em termos do nosso percurso de vida, os nascimentos e as mortes. São situações em que nós muitas vezes precisamos do toque. O avô, o pai, a mãe, o irmão que quer receber o recém-nascido e que para proteger não toca. O adulto, o filho, o jovem, quem quer que seja, que tem alguém que morre e que não pode viver aquele ritual de uma determinada forma, que não pode abraçar outra pessoa para procurar o tal conforto e o tal apaziguamento. E nós somos um povo muito caloroso, gostamos do abraço. O abraço muitas vezes diz mais do que muitas palavras. No início Ana estava a falar da máscara em termos da expressão facial. Eu acho que nós ficamos muito mais atentos agora aos olhos, a não ser quando as pessoas põem óculos escuros e máscara, que fica um bocadinho complicado, mas nós ficamos muito mais atentos, se calhar, a algumas microexpressões que no dia a dia passavam um bocadinho por entre os pingos da chuva. E o olhar para o outro e o centrar nos olhos é importante. E acho que isso é ao longo de desde que nós somos pequenininhos até ao final da vida. Nós muitas vezes expressamos as coisas dessa forma. E eventualmente, Magda, nesta impossibilidade de um toque concreto, físico, se calhar vamos ter que encontrar aqui outras estratégias. E há palavras que abraçam, e há palavras que confortam, e se calhar vamos ter mais uma vez que nos reinventar e estar mais atentos no sentido de através da palavra, ou através do gesto, ou através do cuidado que pode ser feito de tantas formas, conseguir chegar até aquela pessoa naquilo que ela mais necessita naquele momento. E no fundo nós vamos reconstruindo e as vivências e as relações neste mundo através desse novo olhar que nós temos em relação a nós, desse novo autocuidado, do cuidado do outro, estando mais atentos, permitindo-nos também alguns momentos de maior tristeza e de maior angústia, com a certeza que faz parte, que é um percurso que não é linear. A vida não é uma via rápida, pronto, tem curvas e contracurvas. Aqui na Madeira acho que é mais parecido com a encomiada, mas há sempre uma forma de nós conseguirmos, se nos dermos também permissão e se aceitarmos que podemos precisar de ajuda em alguns momentos, seja técnica, seja de um amigo, seja de quem for, que esteja lá. Agora, implica maior atenção e é um desafio, sem sombra de dúvida, que eu acho que esta geração atual, e geração atual não tem a ver com faixa etária, tem a ver com quem está vivo em 2020. 2020 é um ano que eu acho que ninguém que viveu vai esquecer, jamais. Portanto, para vocês é um ano de esperança ou um ano de preocupação? As duas coisas, eu acho que é as duas coisas, porque nós acabamos por ter que lidar com o paradoxo. Acho que o nosso grande desafio também passa por sermos confrontados com estas questões contraditórias, não é? É as duas coisas, portanto há dificuldade, mas também há de facto a possibilidade de poder superar, não é? Portanto Portanto, não existe um lado difícil sem um lado mais fácil. Eu acho que o nosso grande desafio é às vezes ter que lidar com estas contradições e aprender. E procurar o equilíbrio. E procurar equilíbrio. Um bocadinho tipo naquela lógica de que a crise por si só muitas vezes encerra desafios, mas pode encerrar também, não de uma forma taxativa, mas que pode encerrar também a oportunidade. Vai depender muito, efetivamente, da forma como nos conseguirmos colocar perante ela, dos apoios que tivermos à nossa volta e daquilo que conseguirmos internamente impulsionar e trabalhar no sentido de encontrarmos aqui oportunidade que pode ou não surgir, e que se não surgir também não é nada de muito estranho, mas pode efetivamente surgir.
Vocês acreditam que daqui a 2 anos, daqui a 3, daqui a 4, usando uma expressão que a Carla não gostava muito, na era pós-Covid, estas competências e esta capacidade de autocuidado e de olhar para os outros vai se manter, vai perdurar, ou nós temos memória curta e esquecemos rapidamente? Estás sem som, Carla. Acho que de alguma maneira, enquanto a Carla liga aqui, ainda temos muito que investir para conseguirmos, temos muito que investir para que isso se consolide e que efetivamente possamos dar estes comportamentos como mais estáveis e como quase automatizados no nosso dia a dia. Aprendizagens. Desculpem, estava com isto desligado, não era? Uhum. Tinha que acontecer. Acontece. Estávamos a falar da preocupação, isto é uma época de preocupação. Eu estava-te a dizer que eu adoro a expressão pós-Covid. Quero muito chegar a ela. E eu que sou uma rapariga de esperança, não é? Quero muito que estejamos neste pós-Covid, acho que ainda não estamos. E enquanto não estamos, há uma série de reorganizações, até nos automatismos, não é? Nós somos seres latinos, não é? E até o simples ato do beijinho, do abraço, não é? Temos que nos tentar autopopular e criar outras formas. O sorriso está muito nos olhos, como tu disseste, Magda. A nossa expressão corporal e não verbal também está muito aqui. É uma coisa que nós não ligávamos tanto, e se calhar temos de estar mais atentos. Nós psicólogos costumamos ligar, mas se calhar as pessoas não tanto. Mas como você estava a dizer, pode ser de oportunidade, lá está. Acho que, e indo um bocadinho outra vez aos modelos, acho que tem muito a ver mais com as características individuais de cada um, não é? E de como pode se reposicionar em relação a esta época de crise. E a tudo o que vai acontecer que nós não sabemos, não é? O contexto do individual tem que arranjar aqui um equilíbrio. Para algumas pessoas será mais fácil e conseguirão realmente criar oportunidades, para outras pessoas vão cristalizar e não vamos dar falsas esperanças, se calhar para outras pessoas a patologia onde já existe de alguma forma vai se acentuar. Portanto, acho que estamos aqui em polos até nisto, não é? Mas sim, temos que acreditar que as coisas vão e acreditar na resiliência, não é? Mais do que nunca se fala de resiliência e que vamos superar isto e se calhar crescer um bocadinho nas várias formas que temos de nos relacionar connosco. Se as pessoas conseguirem se conhecer um bocadinho melhor e se isto servir para as pessoas fazerem um processo de autoconhecimento e de perceber quais são os seus pontos fortes e de reforço positivo, de superação daquilo que passaram, provavelmente seria impossível há 2 anos atrás, não é? Em pouco futuro, mas em pouco passado, se disséssemos que as pessoas iam ficar em casa, confinadas, as pessoas achariam que não seria possível. E para muitas pessoas foi possível, com mais dificuldades ou menos dificuldades, mas foi possível. Portanto, se atentarmos a este esforço positivo, poderá ser, sim, nas crises são sempre promotoras de oportunidades para alguns. Todos nós temos, sem sombra de dúvida, momentos na vida que, se olharmos para trás, preferíamos que não tivessem existido, se calhar, porque causaram sofrimento, mas fazem parte do nosso percurso e, se calhar, foram eles que nos levaram a depois algumas conquistas. Eu resto também, em nome da delegação da Madeira, agradecer o vosso papel enquanto psicólogos no dia-a-dia, agradecer terem aceitado estar aqui comigo e agradecer por fazerem parte do meu mundo também, torna-me mais bonito, de certeza, e até um dia. Amanhã, obrigada, foi um prazer. sabe, daqui a bocadinho. Tchau. Ao resto das pessoas, nós vemos no próximo webinário e continuamos a contar convosco para visualizar, para comentar e para partilhar um bocadinho o que é o saber psicológico, o que é esta ciência que muitas vezes ainda não é totalmente entendida, mas que tem ganho, sem sombra de dúvida, um papel muito importante em momentos de crise, em momentos de catástrofe, quer na região, quer no continente,
em Portugal e em todo o mundo. Obrigada e até à próxima.